Olá, minhas amigas, meus amigos, que o Mestre Jesus nos envolva em sua paz. Você já foi convidado para uma festa de casamento? Você já se casou e preparou uma festa? Sabe das providências, dos preparativos que envolve este evento, da alegria, das expectativas? Quando você foi convidado, como você se preparou, como você se vestiu? Você procurou demonstrar ali o seu respeito, a sua alegria com aquele momento? Ou você foi vestido de maneira casual, sem se preocupar muito, sem dar uma importância maior àquele evento tão marcante? Pois bem, hoje nós vamos tratar de uma festa de casamento, contada por Jesus, o seu preparativo, numa das suas parábolas. Esse texto está descrito e refletido no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo 18, que tem o título Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E nos itens 1 e 2 nós vamos ter a descrição da passagem evangélica que está no Evangelho de Mateus e no item seguinte as reflexões que Allan Kardec nos traz sobre esta parábola. E o evangelista nos diz o seguinte: falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos, com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, uns para a sua casa de campo, outros para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Está em Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 14. É interessante que, para descrever o nosso processo de amadurecimento espiritual e de união com as leis divinas, Jesus se utiliza de uma parábola que fala de uma festa de casamento. Este símbolo do casamento era muito precioso entre os antigos e foi presente no Evangelho do Cristo. Basta nós nos lembrarmos do seu primeiro milagre conhecido, divulgado no Evangelho, que foi aquele
no qual Jesus transformou água em vinho nas bodas de Caná, numa festa de casamento para a qual ele, sua mãe e alguns dos seus amigos, dos seus apóstolos foram convidados. E ali Jesus estava presente quando solicitado pela sua mãe, porque o vinho tinha acabado. Ele inicialmente fala: mulher, ainda não é a minha hora, mas a mãe insiste. E quem negaria um pedido de uma mãe, ainda mais Nossa Senhora? E então ele faz aquele milagre, tido como milagre, porque desconhecidas as leis que eram conhecidas por Jesus, pelas quais ele se utilizou para fazer aquela transubstanciação da água para o vinho, mas ali ele operou para que aquele casamento não fosse visto como algo que estava fadado a uma tristeza, a um insucesso, por conta da falta do vinho, que também era um líquido muito respeitado e considerado ali presente nas cerimônias sagradas, muito embora, claro, sempre tenha existido o vício em torno das bebidas alcoólicas. É tão interessante esta passagem de Jesus, das bodas de Caná, que no livro Boa Nova há um capítulo em que Humberto de Campos descreve um diálogo posterior em que Pedro leva a Jesus a sua incompreensão com a conduta de Jesus de produzir o vinho ali a partir da água, porque aquilo poderia representar um estímulo à bebedeira. E Jesus, dentre tantos esclarecimentos grandiosos, ele, em um determinado momento, fala: Pedro, não sabes da felicidade de alegrar um amigo? E ali alguns espíritos vão nos mostrar, vão nos dizer, na literatura espírita, que aquele fenômeno marcou a inauguração de Jesus na sua tarefa pública, realizando os feitos considerados como milagres, porque ele queria marcar este início com um símbolo de aliança do homem com Deus, com o espiritual. E o casamento tem este símbolo de aliança, de dois corações que se amam, de duas famílias que irão ali seguir juntas agora e dando vazão a novos espíritos que chegam em novos corpos. E então esse símbolo da aliança numa festa que demonstra alegria. E então Jesus aqui, se utilizando novamente das parábolas, de uma parábola, ele vai fazer essa transposição de ideias deste nosso processo de evolução, deste nosso processo de retorno ao Pai, deste nosso processo de assimilação das leis divinas em nossas vidas, como uma festa de casamento. E ali, a festa que representa alegria, felicidade, um Pai, Deus, mandando chamar os convidados para uma festa em que houve todo um preparo, todo um cuidado. O jantar foi preparado, os bois foram mortos para servir de alimentação. Os cevados, o bezerro cevado era aquele bezerro que ficava engordando, com a melhor comida, com quantidade, sendo cuidado com todo zelo, para que a sua carne servisse nas maiores comemorações, nas maiores cerimônias, inclusive as cerimônias religiosas da tradição hebraica. Então, os cevados. E então Deus, nosso Pai, manda chamar para esta festa de casamento, de aliança nossa, encarnados, com as leis divinas, com o padrão que nos foi apresentado por Jesus. E o noivo, o próprio Jesus. Então vejam, nós todos sendo convidados, mas num primeiro momento houve um povo escolhido porque era aquele que já estava preparado, porque já houvera abandonado o padrão da idolatria e do politeísmo, que era o povo judeu, o povo hebreu. Então, para eles houve o convite inicial. Vejamos que na parábola os servos são orientados a chamar os convidados. Então já existiam aqueles selecionados para o casamento, que era o povo hebreu. Quem eram esses servos que iam convidar? Os profetas, espíritos que já, por terem um tempo maior evolutivo, um amadurecimento, conquistado em outros planetas, vieram com esta tarefa
de servir de canal, de interface entre o espiritual e o material. Claro, homens do seu tempo, com as suas limitações, então as suas ideias, as mensagens que eles captavam acabavam sendo mescladas com as convicções, com as tradições, com a cultura da época. Mas eles traziam sim as mensagens espirituais. A mais forte neste casamento vinda por Moisés, mas os homens não assimilaram, não quiseram. Então os primeiros convidados rejeitaram. E os séculos vão se passando, os profetas vão retornando e trazendo sempre a mensagem do casamento, a mensagem divina, anunciando que viria o Messias. Olha a festa de casamento, a vinda do Messias, o Messias aguardado, dito em Isaías, em Daniel, em diversos profetas que conseguiam ali assimilar a ideia de que viria um mestre, viria um Messias que salvaria todo aquele povo. Mas eles tinham uma ideia de dominação do povo ali, dos filhos de Abraão, como está no Antigo Testamento, do ponto de vista material, quando essa posteridade prometida era espiritual, através desses padrões de conexão com o divino, da fraternidade, da humildade, vencendo o orgulho, vencendo o egoísmo, buscando ter uma vida voltada para o desenvolvimento de virtudes, para a superação dos vícios, para que cada um se torne melhor e que juntos na caminhada nós possamos nos elevar. E eles pensavam numa posteridade material, queriam um líder, um noivo, aí jogando, fazendo essa transposição para a parábola, que fosse um conquistador, alguém que tivesse uma inteligência, uma bravura muito grande, condições de formar um exército, então fazer com que o povo judeu dominasse todo mundo e se libertasse dos seus processos de dominação e de escravidão que por muitas vezes passaram. E o tempo vai passando e eis que o rei manda que outros servos para agora fazerem novamente o convite aos convidados e enriquecendo este convite, falando: olha, o jantar está pronto, os bois foram mortos, os cevados, a festa está toda pronta, venham. Mas alguns deles não se importaram, foram para suas casas de campo, foram para os seus negócios. Esses, como Kardec traz a reflexão no item seguinte, esses representam aquelas pessoas voltadas às questões mundanas, às questões da materialidade, ao apego material, que pouca atenção dão para o espiritual. Tem até muitas vezes uma vivência no aspecto do culto exterior, mas não do culto interior. E então estes desprezaram o convite. Outros foram piores, prenderam os servos, os flagelaram e depois os mataram. Vejam que Jesus, o noivo, aquele que veio apresentar a lei divina na sua grandiosidade, ele foi preso, ele foi torturado, foi imolado. Então vejam como a descrição da parábola ela representa um caminhar na história do povo hebreu, em que a divindade vem lançando todos os seus esforços para que houvesse assimilação mais rápida da lei de amor, dos mandamentos, onde tem lá o não matarás, honrar o pai e a mãe, respeitar as coisas dos outros, que podemos depois sintetizar em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E então depois nós vamos verificar que o rei manda então que todos sejam convidados, que os outros servos fossem às encruzilhadas e convidassem a todos, bons ou maus, para esta festa de casamento. E nós vivenciamos este momento onde todos são convidados. Vejamos que o Espiritismo vem não através mais de um único homem. Allan Kardec foi um organizador, mas os colaboradores, desde o seu tempo e continuam aí, espalhados por todo o mundo, em todos os cantos, utilizando-se das mensagens dadas por inúmeros espíritos, muitos deles que nem oferecem um nome, mas oferecem mensagens grandiosas, através de médiuns inúmeros,
Então, o convite está sendo feito em todos os lugares, em outras religiosidades e fora delas também, através da mensagem atualizada de amor, de respeito aos direitos humanos, de respeito à diversidade, de respeito à opinião alheia, de respeito à natureza, de respeito aos animais. Vejam, o convite está espalhado por todo mundo, se multiplica, se engrandece. Então, todos estamos sendo convidados para esta festividade. Emmanuel, conhecido e grandioso espírito colaborador da codificação, que esteve presente na codificação como espírito, oferecendo uma mensagem no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem que ele fala do egoísmo, o egoísmo como essa grande chaga da humanidade, e que depois ele vem como espírito benfeitor orientar e dirigir os trabalhos que ficaram conhecidos por nós na dimensão material através do médium Chico Xavier e tantos outros colaboradores que o auxiliavam. Emmanuel, no dia 21 de abril de 1946, ofereceu pela psicografia de Chico Xavier um texto em que ele se identificava como um mero colador, distribuidor de cartazes da festa do reino, fazendo uma referência à parábola do festim de bodas. Então ele se apresentava como alguém, olha, eu não sou tudo isso que vocês estão dizendo, né? Porque as pessoas naturalmente elogiavam o espírito, a sua obra, que é magnífica. Mas então ele dizia, olha, eu sou apenas um pregador de cartazes da festa do reino, um divulgador. Emmanuel dizia que a maior caridade que nós podemos fazer em relação ao Espiritismo, o melhor bem que nós podemos fazer para o Espiritismo é divulgá-lo. E essa divulgação é importante através da palavra espírita, escrita ou falada, através das ações de caridade, em que se oferecem auxílio material às pessoas, o auxílio prestado nas casas espíritas, mas a maior forma de divulgação do Espiritismo, a maior forma de divulgação do Evangelho de Jesus é através da nossa conduta pessoal, do nosso dia a dia, o nosso falar, o nosso fazer, o nosso calar. É dessa forma que nós seremos cartas vivas do Evangelho, porque o culto exterior, os fariseus, os doutores da lei, os saduceus, todos esses faziam com habilidade, com beleza. Eles faziam o culto exterior, falar, divulgar, só que eram brancos por fora, caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro. E quando nós falamos, mas não há uma correspondência interior, nós fazemos uma contrapropaganda daquilo que nós falamos. Porque as pessoas, com um pouco de tempo, percebem, olha, ele só fala, mas não faz o que fala. Ele não tem ali ressonância íntima no que fala. Fala bonito, aprendeu, decorou, mas não consegue fazer. Há uma fala atribuída a Francisco de Assis, que é uma das que eu acho mais belas e significativas, em que ele diz, pregue sempre o Evangelho. Se necessário, se utilize de palavras. Então a melhor forma de nós fazermos essa propaganda é através do nosso exemplo, do nosso esforço pessoal. Mas na parábola nós temos o momento final em que a festa se realiza e os convidados estão ali. Então vejam, todos os que foram convidados naquela última leva foram admitidos ao ambiente da festa. Mas eis que chega o rei e aí ele nota um indivíduo que não está vestido adequadamente, que não está com a túnica nupcial, ele não está com a roupa correspondente àquele evento feliz, um evento solene. E então ele pergunta, onde está a vossa túnica? E o homem constrangido, sem resposta, fica calado.
E então manda que ele seja retirado, atado às suas mãos e pés e lançado às trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Ali, e depois a conclusão é de que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. E ao analisar essa conclusão, Allan Kardec vai nos dizer que esta túnica nupcial, porque muitos perguntam que túnica vem a ser esta? É a roupa, é o aspecto exterior? Não. Nós somos convidados porque nós ouvimos, nós temos acesso às lições do bem, da caridade, da mudança íntima, da verdade. Jesus, quando conversava com Pilatos, naquele seu último diálogo, ele conclui dizendo: para isto eu vim e para isto eu nasci, para dar testemunho da verdade. Aqueles que estão com a verdade ouvem a minha voz. Então nós devemos ter em nossas vidas como metas, como elementos presentes, a verdade, a bondade, a caridade, a humildade, no esforço para conquistá-las, todas essas virtudes, no esforço constante. E então Kardec vai nos esclarecer o que vem a ser essa túnica nupcial. E ele fala, é a pureza de coração e viver a lei conforme o Espírito. E então ele sintetiza depois dizendo, olha, qual a melhor máxima que resume tudo isto? Ter a pureza de coração e viver a lei conforme o Espírito, senão a máxima fora da caridade não há salvação. Pureza de coração. Vejam, o último nível evolutivo do Espírito é alcançar o nível de Espírito puro. Uma das bem-aventuranças é bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Nós evoluímos no processo de depuração para nos tornarmos puros, irmos abandonando toda aquilo que é negativo ainda, o apego à matéria, estarmos apegados à matéria, condicionados aqui à vida mundana, viver na carne, viver na matéria, respeitando a carne, respeitando a matéria, mas tendo a consciência de que elas são meios para que o espírito avance. Então vejamos o quão importante é nós buscarmos essa pureza, essa depuração e abandonando, lutando sobretudo contra o interesse pessoal, que é aquilo que nos puxa para baixo, que nos faz nos afastar do espiritual, buscar desenvolver a caridade mais desinteressada possível, no esforço do dia a dia. E então viver a lei conforme o Espírito, tendo a consciência de que nós somos espíritos, que estamos agora encarnados, mas começamos muito antes e não teremos fim. Emmanuel, um dos textos que está no livro Fonte Viva, vai nos dizer que depois que nós tivemos contato com as luzes do Evangelho do Cristo, todos nós somos compulsoriamente convocados a ter uma mudança de vida. Não há mais desculpa da ignorância, do não saber. E todos nós, há muitos séculos, estamos tendo contato com a mensagem do Cristo, que fortalece-se cada vez mais em nossos corações e no mundo. Mas nós precisamos fazer essa mensagem ressoar, ter uma reverberar em nossas vidas, através de boas ações, de boas condutas, do bem fazer, da luta íntima, da luta pessoal. Nós vivemos um momento de pandemia e é um momento de convite para que nós possamos dar atenção ao espiritual. Veja que na questão 922 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta se existe um nível, uma característica comum de felicidade a todos, porque tem uma subjetividade, o que para um gera felicidade, para o outro não. Mas ele fala, existe algo comum que possa gerar felicidade a todos os seres humanos? E os Espíritos dizem, do ponto de vista material, a posse do necessário. Do ponto de vista espiritual, a consciência tranquila e a fé no futuro. Nós passamos um momento inicial de pandemia que as pessoas
até tiveram uma disciplina, um cuidado. Depois houve um afrouxamento, apesar dos avisos, dos exemplos exteriores, porque estão em níveis, em nível temporal mais avançado da pandemia, mas houve um verdadeiro esquecimento dos cuidados por muitas pessoas. Muitas pessoas, eu não aguento mais, posse do necessário. Uma demonstração de amor a si, de amor ao próximo, é se limitar do ponto de vista material ao que é necessário. Eu preciso trabalhar, eu preciso ir ao mercado fazer compras, eu preciso ir ao médico. Isso é necessário, mas o supérfluo deve ser deixado para um tempo posterior. Viver o espiritual, os momentos em família, o enriquecimento das leituras, da bagagem, da produção pessoal, da reflexão, da meditação. Profissionalmente eu tive a oportunidade de acompanhar o período da campanha política. Houve um esforço muito grande da Justiça Eleitoral para que se respeitasse ali os protocolos de distanciamento, de não realização de atos presenciais, com aplicação de multas, com sanções criminais, mas nada teve um efeito satisfatório. E os dias próximos à eleição foi de uma inconsequência absoluta. Com os resultados nós vimos aí pelo Brasil, em todos os cantos, verdadeiros carnavais, mini trios, paredões, e as pessoas sem nenhum cuidado. E já existiam lá avisos, olha, após as eleições pode haver um aumento de casos. E aí nós vemos assim o nível ainda de distanciamento que nós, como coletividade, nos encontramos deste momento final em que o casamento vai se realizar. Mas todos nós estamos sendo convidados. Agora é um momento de nós demonstrarmos o nosso amor a Deus, o nosso amor cada um a si próprio e o nosso amor ao próximo, buscando ter uma vida mais espiritual, ter os cuidados necessários. Veja, um dos elementos para a felicidade, ditos lá pelos Espíritos, a consciência tranquila. Eu posso até ser contaminado pelo coronavírus, vir a ter a Covid e falecer. Mas eu quero levar comigo a consciência tranquila que tenho agora, de que não colaborei com a contaminação, nem minha, nem de qualquer familiar. E que vou com essa consciência, com essa fé no futuro, de que existe a vida espiritual, a verdadeira vida, e que lá nós vamos nos deparar com a verdade do que nós somos, de onde nós viemos, e ter a oportunidade de passar por uma avaliação do nosso aproveitamento. Que todos nós que estamos convidados e que estamos recebendo este convite de forma repetida, ao momento em que na Terra já não mais existirá a diferença entre governo humano e governo espiritual, que os representantes humanos serão aqueles não eleitos necessariamente só pelo povo, mas escolhidos por Jesus para representarem no meio de nós as suas lições, para que possamos avançar, como diz o nosso querido amigo Ari Quadros, na direção das estrelas, brilhando, fazendo brilhar a própria luz. Que o Mestre Jesus, que este noivo possa se alegrar, porque nós estamos todos nos preparando para este casamento, preparando a nossa túnica, para que possamos desenvolver a nossa pureza de coração e possamos viver seguindo as leis que Deus nos ofereceu, tendo a consciência que somos espíritos, fazendo o esforço para praticar a caridade, porque fora dela não há salvação. Que Jesus nos abençoe a todos e leve as bênçãos de luz e paz a todos os nossos lares. Um grande abraço a todos.